Boa noite a todos e a todas, como gosta de dizer minha querida Edilene. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse espaço que o Cyber Leviatã preparou para vocês é um espaço de diálogo, de interlocução, de oferta ao conhecimento. Então, é para vocês se sentirem em casa como nós nos sentimos. Para quem não me conhece, o meu nome é Raíssa Meneghetti. E é com muita alegria, com muito orgulho, com muita disposição que eu declaro o início das atividades do primeiro Colóquio Nacional de Mulheres em Rede. Um comunicado importante aqui, primeiramente, é dizer que a nossa reunião está sendo gravada e que ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir posteriormente. E para isso eu agradeço ao querido colega doutor Alisson, que está aí nos bastidores cuidando para que tudo funcione bem. Esse colóquio ele foi organizado pelo Observatório do Mundo em Rede, Cyber Leviatã, sob a coordenação da grande idealizadora do evento, que é a professora doutora Edilene Lobo. É uma mulher por quem eu nutro profunda admiração e respeito, e eu não posso e não costumo perder nenhuma oportunidade de dizer da grandeza da doutora Edilene. Sabe, doutora Simone, sempre que eu tenho a palavra, eu costumo falar da grandeza dessa mulher e do meu carinho por ela, que transcende a relação de professor e aluna. A doutora Edilene é esse fenômeno de ser humano que consegue transitar maravilhosamente bem por todos os lugares e consegue dialogar com todos os públicos. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou talvez até todas as vezes, por que não, ela tira esses assuntos e esses temas do pedestal da academia e estende a todos e a todas. E isso é uma coisa que eu admiro muito na professora Edilene, que eu carrego sempre no meu coração, para eu tentar repetir. Então, fica aqui, minha querida Edilene, mais um registro do meu amor e da minha gratidão por você. Além da doutora Edilene, o Observatório do Mundo em Rede é composto por uma valiosa equipe aí, mas majoritariamente por mulheres. Nós somos 7 e somos 4 meninas. Doutora Edilene, eu, Raíssa, doutora Adriana Festugato, doutora Júlia Bolzan. Então, quero mandar um beijo para as meninas também do Observatório, que ganham aí de 4-3 dos meninos, que também são ótimos, mas hoje o beijo é para as meninas. E o observatório tem como objetivo acompanhar e investigar a revolução da internet e os seus impactos nas instituições político-jurídicas ou jurídico-políticas. Então, a gente está sempre acompanhando aí esses temas que dizem respeito à tecnologia, direito, democracia, Estado e como a revolução da internet influencia nisso tudo. O primeiro colóquio nacional de mulheres em rede foi pensado como uma forma de dar visibilidade às mulheres nesse mês de março, resgatar nossa história, nossa luta, as nossas conquistas e reforçar a ideia de que todos os espaços são também nossos e que nós podemos e devemos preencher esses espaços com o nosso potencial. O colóquio tem também um objetivo de colocar em pauta como as mulheres elas são vistas hoje em rede e pelas redes, e como nós podemos utilizar a tecnologia e a internet como mecanismos, ferramentas para reduzir as consequências oriundas dessa desigualdade de gênero. Esse evento vai se estender ao longo de março e nós teremos outros encontros que serão oportunamente divulgados, e especialmente pelas nossas redes sociais. Então quero convidar todos para ficarem atentos aí no Instagram, Facebook, LinkedIn, quem ainda não segue, dá lá segue a gente lá, dá um like para ficar de olho nessa programação que vai acontecer em março. E para a abertura desse evento, nós temos a honra, o prazer de receber e de ouvir a doutora Simone Trento. E aí meu sorriso até aumentou, porque eu estou muito contente com essa oportunidade. E ela aceitou prontamente o nosso convite, que foi feito pela professora Edilene, na pessoa da professora Edilene, mas é de todos nós. E o currículo dessa convidada, gente, é admirável, é inspirador. Então, todas vocês, meninas, mulheres, as alunas da graduação especialmente, escutem esse currículo para que vocês possam aí, absorver e fazer igual.
A doutora Simone Trento é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Política Judiciária e Administração da Justiça pela PUC do Paraná, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná, juíza de Direito desde 2004, e aí eu vou ter que fazer uma pausa. Acho que a doutora Simone, com todo respeito e sem querer ser indelicada, passou no concurso com 12 anos. Então, ela é juíza desde 2004, já atuou como juíza instrutora no STJ e atualmente atua como juíza auxiliar no gabinete da presidência do TSE e como juíza ouvidora do TSE, o que diz muito aí sobre o tema que a gente vai ouvir hoje. Doutora Simone, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho, o seu cuidado ao aceitar nosso convite e passo a palavra para a doutora Edilene, que vai fazer a recepção oficial aí para a senhora. Muito obrigada. Doutora Simone, seu coração vai dar muitos saltos hoje, porque realmente nós a temos em casa, entre mulheres maravilhosas, e Raíssa é um desses exemplares das muitas mulheres aqui presentes. Nós temos alunos e alunas da graduação, do mestrado, do doutorado, nós temos convidadas e convidados externos. Nesse colóquio, durante o mês de março, com a sua inauguração hoje, nós vamos contar com a presença de magistradas, de cientistas políticas, enfim, nós vamos contar com as mulheres que fazem história, que criam direito, que mudam a vida das pessoas. As mulheres cientistas, sim, nós somos a maioria, aliás, na academia, muito embora tais números não se reflitam, por exemplo, no chão das nossas universidades, por exemplo. As mulheres na pesquisa, na academia, na ciência, muitas vezes não veem que são maioria lá, refletidas essa maioria no mundo do trabalho. Então, doutora Simone, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Essa noite vai ser de grandes emoções. Antes de recebê-la com todo carinho, com toda atenção, honrando e agradecendo sua existência, seu currículo, seu trabalho. Raíssa Meneghetti, minha queridíssima, já disse bem, doutora Simone ilustra todo aquele universo que qualquer menina, em especial as meninas negras, podem almejar e devem ocupar. Doutora Simone, o Observatório Mundo em Rede, Cyber Leviatã, tem um conjunto de atividades, inclusive com os cientistas, professores, professoras. Cheguem-se a nós, participe do nosso trabalho, acompanhe, que eu tenho certeza que, além do dia de hoje, a senhora vai gostar muito do que nós temos lá a apresentar para o mundo em rede e os debates que nós fazemos sobre a Revolução 4.0. E nessa oportunidade eu aproveito para agradecer e dar um abraço gigante no professor Bolzan, José Luiz Bolzan de Moraes, que é quem nos acompanha aqui também, juntamente com o Bruno, e eu destacaria Alisson ao lado desses dois gigantes, mas claro, Raíssa tem razão, aqui mandam as mulheres, nós somos 4-3 com muita alegria. Doutora Simone, cumprimentando e abraçando a todas e todos, eu gostaria, se nós estivéssemos em meio presencial, eu gostaria de lhe entregar um grande buquê, cheio de flores, com muito perfume, para revelar todo o nosso carinho. Como não é possível fazê-lo, eu queria te entregar um presente em forma de versos da Conceição Evaristo, uma mulher negra mineira, doutora em literatura, uma poetisa magnífica, com uma obra extensa, que, aliás, eu convido a todas e todos a conhecer. Conceição Evaristo não está mais entre nós no plano material, mas sua obra, que lhe dá imortalidade, merece ser conhecida, vista e divulgada. Todas as oportunidades que tenho, eu destaco as mulheres na literatura, em especial as mulheres negras. As mulheres no direito, em especial as mulheres negras, no cinema, nas várias artes e ciências desse mundo vasto. Então, Conceição Evaristo, para recebê-la de braços abertos, com o poema Eu, Mulher. Ela diz: uma gota de leite me escorre entre os seios.
Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz. Eu, força motriz. Eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. É uma maravilha, Conceição Evaristo. E, a propósito, mulheres moto contínuo do mundo, temos recentíssimo, como sabe doutora Simone, e sabem bem todas e todos, se não sabem, vou anunciar, como prova disso, mulheres moto contínuo do mundo, dentre tantas outras notícias, a criação da liderança da bancada feminina no Senado é histórica, por atuação das próprias senadoras, assegurando representatividade e as mesmas prerrogativas dos líderes de partido ou bloco parlamentar. A resolução aprovada que criou a liderança prevê, inclusive, revezamento semestral do cargo entre as 12 senadoras, e uma das grandes atribuições aqui é a de encaminhar votações e ter preferência para falar por 10 minutos nas sessões. Mulheres, moto contínuo, doutora Simone Trento, uma dessas mulheres, fazendo acontecer na cena grandiosa da justiça eleitoral. Eu tenho a palavra de recebê-la, a palavra é sua, é uma honra, e eu espero que possamos, todas e todos, aprender muito com a sua presença nessa noite. Muitíssimo obrigada. A senhora está em casa, seja bem-vinda. Professora Edilene Lobo, é um enorme prazer, uma alegria imensa estar aqui nesse grupo de estudos, nesse observatório na verdade, do mundo, que é coordenado pela senhora, pelo professor Bolzan, e tem a participação da Raíssa Meneghetti, desses outros acadêmicos todos que a senhora mencionou. É uma grande satisfação para mim poder estar aqui e discutir com esse público tão privilegiado questões que são da ordem do dia e que não são aquelas que ficam na academia para lá ficarem por diletantismo das pessoas que frequentam esses ambientes que nós conhecemos. São questões que mudam a vida das pessoas, que fazem com que elas compreendam o modo de ser da sociedade e, a partir daí, elas se emancipem. Então, o assunto que eu gostaria de falar aqui hoje com a senhora e com todos os que nos ouvem e todas as que nos ouvem é a questão do protagonismo do ser humano. E é claro, quando a gente fala de ser humano, falamos das mulheres. E é claro, essa constituição desse grupo de mulheres em rede e esse modo como a linguagem é usada aqui nesse ambiente é muito representativo do que é hoje novidade, mas do que é o que com certeza vai ser o mundo ali. E daqui a pouco, quando a gente viver aquele mundo ali, em que as mulheres vão estar realmente empoderadas como elas deviam estar desde sempre, a gente vai pensar, como é que demorou tanto para acontecer isso? E foi porque vieram mulheres que fizeram a coisa acontecer. Então, em primeiro lugar, parabéns, é unir academia e sociedade, isso é um grande acontecimento. Nós vivemos hoje um mundo relativamente vivível para as mulheres, porque antes de nós vieram outras, que fizeram coisas que eram radicais para a época delas, que pediram para participar, que pediram para votar, que foram às ruas, que era como era o meio para fazer isso acontecer, que foram as sufragettes, que foram mulheres que brigaram por isso, no modo como era possível para elas no tempo em que elas viveram. Então, hoje,
inserir a linguagem em que a gente reconhece o ser humano na mulher e dá o bom dia e a boa noite para todos e todas, e reconhece a mesma dignidade em todas as pessoas, nas mulheres inclusive, é o começo de uma grande revolução, que vai fazer um mundo melhor não só para as mulheres, e nós que estamos aqui sabemos disso, mas nós temos que falar isso porque, às vezes, o óbvio não é conhecido de todo mundo. O mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos, e eu acho que esse é o ponto. Quando nós fazemos um mundo em que a representatividade feminina é presente e é algo real, e quando as mulheres estão na política e são formuladoras de políticas públicas da mesma forma que os homens e consideram as coisas que a vivência das mulheres faz com que deva ser considerado, o mundo passa a ser para o nosso filho, para o nosso irmão, para o nosso pai, para o nosso sobrinho, para todos os trabalhadores e trabalhadoras, para as nossas empresas, que passam a ter pessoas produtivas, capazes de fazer as empresas mais eficientes, mais competitivas, que fazem com que o país tenha uma política de uma qualidade melhor. Então, eu acho que os dois grandes pontos de mulheres na política são isso de representatividade e de o ponto simbólico de as mulheres estarem lá, para que as meninas saibam que elas podem estar lá, que elas são capazes. E, por outro lado, uma qualidade no resultado. A nossa política, gente, é muito ruim. A gente podia ser muito melhor. O nosso país poderia ser muito melhor. E um dos pontos que fazem com que o nosso país não seja bom em política, não seja o quanto ele poderia ser, é a pequena participação das mulheres na política. Então, eu acho que isso revela muito daquele slogan que o TSE fez, a Justiça Eleitoral fez nas últimas eleições, que é mulheres na política, elas podem, e o Brasil precisa, e o país precisa. Ou seja, existe a questão da representatividade, de as mulheres estarem lá, elas têm capacidade, e o Brasil precisa disso. Mas isso, infelizmente, não vai na velocidade como a gente queria. Então, apesar de todo o esforço de organização, de tudo que foi feito, mas talvez ainda aquém do que deveria ter sido feito, as nossas prefeituras, nas últimas eleições, 2020, né, elas passaram a ter como prefeitas só 11,8%. 11,8% dos municípios brasileiros são geridos por mulheres prefeitas. Os outros 88,2% continuam geridos por homens. E vejam, não é que os homens sejam maus gestores. Podem ser bons, como as mulheres podem ser boas e más gestoras também. Mas a questão é, por que tão pouco, né? Qual é o gargalo nisso? E como o Mulheres em Rede pode contribuir para isso, né? Então, a gente tem aí, basicamente, três gargalos aí que o Mulheres em Rede pode ajudar. E eu acho que isso é o grande valor da proposta de Mulheres em Rede. As mulheres podem se ajudar. E se ajudando, elas podem fazer um mundo melhor para elas e para todos. Então, o primeiro é o ponto de conscientização, de as mulheres saberem que elas podem. Elas, como a senhora já mencionou, como os dados mostram, elas têm mais anos de educação, mas elas não são valorizadas de acordo com os anos de educação que elas têm, porque os homens com menos anos de educação ocupam mais postos de trabalho. Então, tem algo de conscientização. As mulheres precisam saber que elas podem, que elas vão em frente, mas elas precisam de uma rede de apoio. Então, é uma questão de todos saberem também, de as mulheres saberem e de exigirem, e de elas irem em frente, de elas buscarem o apoio e irem em frente. Tem a questão de se preparar para uma campanha eleitoral. E tem a questão de fazer campanhas exitosas, porque, como os nossos eleitoralistas que estão conosco aqui sabem, nós temos hoje na legislação brasileira uma cota de mulheres candidatas. 30% no mínimo das candidaturas tem que ser de mulheres no nosso país hoje. E 30% do financiamento das campanhas delas. Então, o mínimo é esse. Só que ainda assim, elas não conseguem se eleger nessa mesma proporção. Menos do que 30% das assembleias e câmaras e do Congresso Nacional são de mulheres. Então, quer dizer, as campanhas delas não são efetivas como as dos homens.
no que o Mulheres em Rede, e aí não só nessa rede de apoio mútuo, mas em rede no sentido de rede de computadores, de internet em rede, né, de informação em rede. As mulheres precisam saber usar isso de uma forma efetiva também. Então, aí entra a questão de dados, né? A senhora pediu para que eu pudesse explorar hoje o que é que está no radar da justiça eleitoral, o que nós temos feito, no que nós temos pensado sobre dados pessoais, né? São muitas as preocupações. Por um lado, nós, enquanto administração pública, somos detentores de dados de pessoas, dados dos eleitores, dados dos candidatos, dos filiados, de quem navega no nosso site, e a gente tem toda a preocupação em cumprir a lei em relação a isso. Mas quando se pensa em justiça eleitoral, a par dessa preocupação que todo o judiciário tem, que toda a administração pública tem, nós temos a enorme preocupação sobre como as pessoas ali na campanha lidam com dados pessoais das outras pessoas. O que é o lícito, o que é o ilícito. E aí vem, em primeiro lugar, conscientizar as pessoas sobre os próprios dados delas, empoderar as pessoas, fazer com que elas saibam que elas são as donas dos seus dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, né, de 2018, 13.709 de 2018, ela veio com atraso para o Brasil, inspirada no regulamento europeu, em leis de outros países que estão à nossa frente, para dizer para a pessoa, olha, você é o dono do seu dado. Não deixe as pessoas fazerem qualquer coisa com eles, porque isso dá muito poder para as pessoas. Isso faz com que as pessoas capturem você, elas podem te perfilar, elas podem te tocar de uma forma que fica inescapável você sair da sua bolha a partir de um momento. Então, esse trabalho de conscientizar as pessoas sobre isso é uma coisa. É algo que tem vindo muito devagar, mas com alguns documentários, algumas coisas, mas o pessoal da área está conscientizado sobre isso, mas devagar a gente vê que as pessoas vão se questionando, e quando o CPF delas é pedido na farmácia, elas começam a pensar, mas por que quer o meu CPF? Por que quer o meu endereço? Mas preciso mesmo dar o meu telefone? Porque a possibilidade de um uso secundário desse dado para que uma informação, que pode ser falsa, pode ser fake news, ou pode ser uma tentativa legítima de chegar àquela pessoa, pode ser direcionada a ela de um modo que pode ser lícito, pode ser uma campanha lícita, ou pode ser uma campanha que não observa parâmetros legais. Esse é um ponto. Agora, por outro lado, essa questão faz com que a questão da representatividade na política e da renovação na política faça com que a gente tenha que ter isso bastante claro, para não impossibilitar praticamente, justamente, que pessoas novas na política, jovens na política, ou mulheres que vêm para a política, não consigam chegar no eleitor. Fazer campanha eleitoral é algo legítimo. A gente quer que as pessoas discutam política, se sintam parte da política, se sintam representadas, tanto o eleitor que vota e que depois vai poder cobrar daquele que ele elegeu, e daquele que ele não elegeu, mas que foi eleito ainda assim, e como daqueles que se candidatam e têm uma campanha exitosa. Então, a nossa preocupação com o que é permitido e o que não é enorme. Nós precisamos discutir isso em sede política, né? Nós, enquanto país, eu digo, essa comissão que procura discutir sobre a reforma eleitoral está formada, né? E com certeza uma grande preocupação é a calibração de o que pode e o que não pode em campanha eleitoral. Até a lei eleitoral que nós temos até hoje proíbe, a lei eleitoral expressamente, o impulsionamento, permite o impulsionamento. Mas o que é o impulsionamento? Qual é o limite para isso? E a resolução do TSE proíbe o disparo em massa. Então, e o que é o disparo em massa? O disparo em massa, atualmente, pela resolução, não pode. Isso
é legítimo que seja discutido pelo Congresso Nacional e seja regulado de forma diferente, porque é importante demais para a democracia que quem vem novo na política possa conseguir levar as suas propostas, as suas bandeiras ao conhecimento daquele eleitor que pode ser um eleitor dele. Então, essa é uma grande coisa. Nisso entra também, é claro, porque se nós vivemos num ambiente em que a informação trafega e chega nas pessoas de algum jeito, e pode chegar de um jeito mais efetivo em outras do que em algumas bolhas e menos em outras, a gente lida com a questão, é claro, da desinformação. E se a desinformação chega num público-alvo em que vai fazer um efeito de que aquele público-alvo da desinformação vai aceitar aquela informação inverídica como verdadeira, isso é algo bastante difícil para a nossa democracia. Até porque, do modo como a informação chega hoje em redes sociais, em pequenos espaços, a discussão pública sobre aquilo sofre alguma dificuldade e a gente tem que trabalhar com elementos que a gente tem. Então, os estudos sobre cognição nos falam que as pessoas que recebem ali por uma rede social particular de pessoas que ela conhece tendem a acreditar naquela informação que veio por ali. Então, como a gente lida com isso da desinformação? Uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral foi com dar uma informação verdadeira como uma resposta à desinformação que se tornou conhecida publicamente. Mas, para isso precisa chegar ao nosso conhecimento. E a gente teve um foco, principalmente, sobre desinformação a respeito do funcionamento do sistema eleitoral, porque as pessoas trabalhavam em mandar desinformação sobre isso, sobre o funcionamento de urna eletrônica, o funcionamento da democracia, a apuração de votos, etc. Mas, além disso, a gente precisa conscientizar as pessoas, o eleitor, de que ele precisa checar a informação, ele não pode acreditar em qualquer coisa. Existem fontes seguras às quais ele pode recorrer para se certificar da veracidade daquilo que ele recebeu. Existem indícios de que a informação é falsa, e ele precisa ter condição de verificar isso, né? E também nós, enquanto Justiça Eleitoral, tivemos uma conversa com redes sociais e difusores legítimos, em geral, de informação, para que fosse possível detectar comportamentos não autênticos. Então, o robô, né, que repassa, multiplica e se comporta como algo que se verifica que é impossível para um ser humano. Então, como máquina, né, como disparo em massa. Era proibido até o último pleito, tinha essa possibilidade de vedação, mas, além disso, havia a possibilidade de alguns mecanismos despertarem a desconfiança nas pessoas. Então, por exemplo, o WhatsApp criou aquela ferramenta que, quando a mensagem é encaminhada múltiplas e múltiplas vezes, mais de 5 vezes nas últimas eleições, aparecia aquela dupla flash, e a pessoa sabia ali com o cursor que aquela mensagem tinha sido reencaminhada muitas vezes. Ou seja, a ideia era acender um botão de alerta para a pessoa buscar mais informação sobre aquilo, para buscar saber se aquilo era verídico ou não, se era fidedigno ou não, qual era a fonte, se ela podia confiar naquilo, e inclusive se ela podia repassar. Campanhas também da Justiça Eleitoral, elas praticamente imploravam para o eleitor, antes de repassar, você se certifica de que isso é verdadeiro, porque senão você vai estar contribuindo para uma rede de desinformação. Então, sempre trabalhando nisso de consciência da pessoa, né? Mas eu acho que o grande ponto, quando a gente está tratando mesmo de dados, de fluxo de informação, e de dados pessoais, inclusive, que são aquilo que importa no direcionamento, né, de uma mensagem, você detectar a pessoa que pode cair naquela mensagem, ou que pode se sentir tocada por uma campanha eleitoral, até de forma legítima. O importante são as pessoas assumirem o papel de protagonistas da democracia. A democracia é feita para servir as pessoas. As instituições, elas são feitas para servirem as pessoas e não o contrário. Então,
as pessoas têm que perceber, elas têm que é preciso trabalhar isso com elas para que elas saibam que o sistema é feito para elas e não o contrário, para melhorar a vida das pessoas, para que elas possam deliberar e no nosso sistema de forma representativa eleger pessoas que possam representá-las para traçarem as políticas públicas que a maioria quer. Então, essas são os pontos que estão aí no nosso radar e que a gente vai querer, vai precisar mesmo da contribuição da academia, porque os nossos tempos são super curtos. A reforma eleitoral normalmente chega em outubro, que é o prazo final, e nós temos para aprovar resoluções até o fim do ano antecedente ao das eleições. Então, esses fatores estão no radar, e a gente acaba tendo pouco tempo ali para eventualmente verificar algo que pende de regulamentação para ser regulamentado. Então, a importância de a academia estar presente e trazer suas contribuições. Sobre isso de empoderamento, em geral, mas feminino também, né? O TSE teve essa campanha no ano passado, e já vinha de antes, de o seu voto tem poder. Eu acho que esse é o grande ponto. O seu voto elege as pessoas. Então, cada um dos votos. O seu voto vale a mesma coisa que o voto do cacique político. É um voto para cada um. Então, as pessoas saberem que elas, enquanto eleitores, são alvo de propaganda eleitoral. Elas têm que agir de forma consciente para o fim de dirigir o voto delas para quem elas realmente acham que vão representá-las. E as candidatas mulheres têm que procurar lidar de uma forma com os dados, de uma forma legítima, legal, ética, respeitosa, com os dados das pessoas que elas querem atingir e que elas querem que sejam os eleitores delas, né? Então, saber que o seu voto tem poder, de que as mulheres podem e de que o país precisa delas, são os pontos essenciais para que a gente comece a fazer uma política que respeite a mulher, que respeite a condição da mulher, que tenha em vista medidas para diminuir violência doméstica, violência de gênero, violência política, que saiba da importância de que todas as relações pessoais importam, porque se trata ali de um espaço na arena política, de a mulher ser respeitada enquanto profissional, enquanto política, enquanto cidadã. Eu não sei, professora, se o meu tempo está por aí. Eu acho que tem perguntas interessantíssimas que talvez seja legal a gente discutir. O que a senhora me diz? Bem, eu estou aqui encantada. Eu fiquei tão emocionada com a sua chegada, com a recepção, que eu, Raíssa, querida, nem pontuei bem qual era o tema central aqui. Eu vou fazer questão de repisar, nem precisaria mais, mas, como todas e todos os que chegaram antes, as que chegaram antes e quem chegou agora, precisa saber, nós estamos tratando com Simone de Trento, Simone Trento. Eu é que sempre me lembro da origem italiana, que é di Trento, mas o nome é doutora Simone Trento, conversando conosco, ela que juíza ouvidora do TSE, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, processo eleitoral e ampliação da inclusão das mulheres na política. Como é que nós podemos utilizar as novas tecnologias, como é que nós podemos atuar no mundo em rede para que mais mulheres participem da vida pública, em especial na vida no parlamento, na vida na chefia do executivo, na administração, enfim. Então, doutora Simone trata dessa temática conosco, eu aqui acompanhada pela querida Raíssa Meneghetti, com o apoio do Alisson Thiago, do Bruno, da Júlia Bouzan, da Adriana, e ainda Bouzan, a propósito dele, nos manda algumas mensagens interessantes, recomendou que todas e todos vejam o filme As Sufragistas, disse ainda antes que nos recebia, dava os parabéns e desejava um ótimo evento. Obrigada, professor querido.
Eu sei que você está aí nos acompanhando e para nós é uma alegria tê-lo. Professora, doutora Simone, o tempo é seu, pontua muito bem a temática aqui apresentada e eu farei pequenas considerações daqui a pouco, mas antes quero lhe pedir licença. Nós já começamos falando sobre mulheres, nós somos motivadas, empoderadas, mas nós precisamos trazer outras mulheres para esse campo, principalmente outras mulheres da literatura, outras mulheres da ciência do direito, em particular do direito eleitoral. Eu falei de Conceição Evaristo, peço licença para falar, e eu trouxe aqui um livro que contém de uma autora, aliás, uma advogada muito atuante no campo eleitoral, doutora Ezequiele Barros, o livro Autonomia Partidária, uma teoria geral. Já vou adiantando para os meus queridos alunos, quem nos assiste, vou colocar lá no Cyber e já digo às alunas e aos alunos, é uma obra interessantíssima para quem se interessa pelo tema e, claro, nossos queridos e queridas do direito eleitoral, em breve eu trarei e explorarei a obra da professora Ezequiele Barros, Autonomia Partidária, uma teoria geral da coleção IDP. Aproveito, falando de literatura, para trazer uma outra. Essa não é brasileira, mas tem uma obra que me interessou tanto, me motivou tanto. Eu comprei esse livro agora há pouco tempo na estante virtual, chama A Elegância do Ouriço, e conta a história de uma mulher governanta. Essa obra foi escrita por Muriel Barbary, e eu não vou contar mais sobre a mulher governanta que se coloca numa posição muito curiosa. Ela que, na verdade, não era bem governanta, uma concierge num prédio, e lá ela vivia uma vida anônima, mas com uma grande contribuição, portanto, eu não vou dar mais spoiler, eu já prometi que não farei, portanto, não vou adiante. Mas fica aqui a dica, fica aqui a sugestão, e logo mais eu vou trazer mais algumas outras obras de mulheres tão importantes, seja no mundo, seja aqui entre nós, no Brasil e Minas Gerais. Bem, doutora Simone, o tempo é seu, nós ainda podemos ouvi-la se quiser fazer considerações ainda sobre o tema inicial, mas eu já lhe vou apresentando a pergunta que eu gostaria e de ouvir suas considerações. Sem dúvida que a ouvidoria do TSE, e o nome muito interessante, aliás, um nome feminino, a ouvidoria deve ser um canal importantíssimo para exatamente a realização dessa conscientização e, por que não, claro, depois de conscientização, nós precisamos ativar controles e a Justiça Eleitoral precisa estar atenta e agindo a tempo e modo para controlar e aplicar o ordenamento contra aqueles e aquelas que disseminam a desinformação. Então, a pergunta que lhe faço para sua consideração é se há um canal na ouvidoria, junto ao TSE, que cuida exclusivamente das mulheres, de ouvir as mulheres, de saber o que as mulheres pensam, o que elas reclamam, e principalmente como é que a ouvidoria do TSE pode contribuir no combate ao discurso de ódio, à desinformação, que, como sabemos, é realidade no Brasil, é realidade no mundo, que, como sabemos, opera em especial para a exclusão da mulher do mundo público, do mundo político. Nós sabemos que o discurso de ódio e a desinformação, o processo desinformacional, que ataca o direito coletivo, que é o de ser informado com qualidade, as chamadas fake news, o discurso de ódio, portanto, o processo desinformacional, a estratégia é expulsar da cena pública a pessoa diferente e tem se dirigido, repito aqui, em particular às mulheres. Então, a pergunta que coloco para ouvir sua generosa contribuição é se há um canal em especial na ouvidoria para as mulheres, e se não há, é importantíssimo que nós pensemos em implementá-lo, e ainda qual é a contribuição direta da ouvidoria nesse campo aqui, para o combate da desinformação, em especial a desinformação dirigida à exclusão da mulher.
Muito obrigada, querida doutora Simone, e estamos aqui para ouvi-la. Professora, obrigada pela pergunta. É exatamente isso, o seu pressuposto é corretíssimo, né? Nós fazemos um trabalho academicamente, as instituições, para empoderar e encorajar a mulher. O discurso de ódio vem no sentido exatamente contrário e faz um strike com um esforço enorme que foi feito para as mulheres se sentirem pertencentes à sociedade, se sentirem parte e se sentirem capazes. O discurso de ódio rebaixa a mulher, faz com que ela deixe de acreditar na capacidade dela. É uma verdadeira atrocidade, é um retrocesso, é algo que é realmente lastimável. O que a Justiça Eleitoral fez em relação a fake news no último pleito eleitoral foi ter um grupo próprio destinado a se inteirar sobre o que nos era reportado de fake news, para que a gente pudesse dar uma resposta com informação verdadeira. Então, teve um grupo próprio para isso. Eventualmente, um reporte de notícia falsa entrava pela ouvidoria e ele internamente era encaminhado para esse grupo que checava a notícia. Então, a gente fez ali um banner no site com fato ou boato. E os principais fatos ou boatos eram detectados e era verificado que era verdadeiro, às vezes, né? Mas normalmente era verificado do que era reportado que era falso. Então, a desconfiança da pessoa que reportava se verificava fundada, né? E a publicidade que a gente conseguia dar era essa. Mas veja, professora, a nossa angústia, porque nós não conseguimos chegar em todos aqueles que receberam aquela informação falsa e que a processaram como verdadeira. Porque aí aquele banner do fato ou boato ficava restrito à página do TSE. Uma notícia que nós tínhamos a informação de que tinha repercutido muito ia para a página principal. E às vezes até poderia ir para as redes do tribunal, né? Porque o Tribunal da Democracia, ele resolveu, então, se comunicar com as pessoas do jeito como elas vêm se comunicando. Então, o TSE foi para o Twitter, tem página no YouTube, com vídeos muito interessantes sobre vários assuntos, recomendo. Tem canal, se comunica até pelo TikTok com os mais jovens, né? E tentava, assim, ter um alcance maior. Mas o problema é de dificílima resolução, porque a gente tem o dado dos cientistas políticos de que muitas pessoas no Brasil se informam só pelo WhatsApp. E a gente não tem como mandar o WhatsApp para todos os brasileiros para dizer que uma notícia foi verificada como falsa, né? Ou será que tem? Talvez também os acadêmicos possam nos dizer que até poderíamos fazer isso. A gente até permitiu que as pessoas que quisessem receber notícias da Justiça Eleitoral nas últimas eleições se cadastrassem. E aí um bot do WhatsApp, né, o robô do WhatsApp da Justiça Eleitoral mandava informações. Então, mandou informação, por exemplo, sobre o horário que era para votar. Talvez desse para usar para quem tinha se cadastrado esse reporte de boato, né? Mas a grande dificuldade é que quem se cadastra normalmente é uma pessoa bem informada, com um espírito crítico que é um pouco mais profundo. E a pessoa que só se informa pelo WhatsApp, daquela rede de amigos, e que não tem o hábito de confirmar, essa é difícil de ser atingida no sentido contrário, para ela saber que a informação é falsa. A dificuldade é enorme mesmo. O que a senhora perguntou sobre se a ouvidoria tem um canal próprio para mulheres. O formulário da ouvidoria tem alguns campos para as pessoas preencherem e um deles é se é homem ou mulher. E isso fica para uma finalidade estatística, a gente saber quantos foram mulheres, quantos foram homens que nos procuraram. Mas ainda a gente não tem em verdade, não sentiu a necessidade de ter uma demanda própria, porque o relato, aquilo que é informado,
é de livre preenchimento da pessoa. Então, se vem reportada algo que tem uma específica finalidade de um prejuízo específico pela condição de mulher, isso vem ali no relato de livre preenchimento da pessoa e é encaminhado para a área adequada para ter uma resposta adequada. O que alguns regionais, alguns fizeram nas últimas eleições e tiveram alguma dificuldade para fazer nas eleições da pandemia no ano passado, foram cursos específicos de formação, de oratória, de política para as candidatas mulheres. Isso foi muito interessante, para permitir que elas chegassem numa condição de mais igualdade na competição das eleições. Por outro lado, nas eleições municipais de 2020, as mulheres estavam numa situação de pandemia, então uma vida um pouco, assim, bem diferente do que elas costumavam viver, de que todos costumavam, mas com especiais dificuldades, só que cursos e opções e informações puderam ir pela via remota, né? A dificuldade prática mesmo é que, mesmo assim, a gente vive isso, até quem tem algum trabalho acadêmico mesmo, é tanta coisa que é difícil de você conseguir se dedicar a tudo aquilo que é interessante que está no seu, né, na sua fila de espera para ser visto. E as mulheres tiveram muito mais dificuldade que os homens, o que a gente vê mesmo na produção acadêmica, né? Nessa pandemia, de conseguirem fazer coisas além do mínimo necessário para elas se manterem e manterem condições de higiene e limpeza nas suas casas e se alimentarem e, eventualmente, conseguirem um trabalho e terem uma renda. Foi especialmente difícil para as mulheres esse sistema de pandemia, em que, principalmente mulheres com filhos, passaram a não ter o apoio das escolas, das creches, e uma rede de apoio familiar que muitas vezes recorria às pessoas mais velhas da família, né? Aos avós, aos tios, às vezes aos vizinhos. Então, o isolamento social fez com que a vida das mulheres fosse bem mais difícil, de fato, que a dos homens, o que não precisaria acontecer, poderia pelo menos ser difícil por igual para pais e mães, mas, de fato, a gente viu que foi isso que aconteceu. Muitas mulheres perderam o emprego que elas tinham, então eram responsáveis pelos afazeres domésticos, né? E elas ainda vão sofrer as dificuldades para se reinserir no mercado. Mas, voltando ainda à sua pergunta sobre o canal específico para mulheres, a gente tem discutido agora a resolução 351 do CNJ. Para quem não vive esse mundinho judiciário, essa resolução trata do combate a assédio sexual e moral no ambiente de trabalho e todas as formas de discriminação no ambiente de trabalho. Então, nós estamos... E ali na resolução vem previsto um sistema multicanais para a solução de problemas gerados com essas situações. E a ouvidoria é um dos canais. Então, a ideia é a ouvidoria orientar sobre a melhor área para aquilo que a pessoa que procura um contato com o tribunal quer. Então, às vezes, ela quer uma escuta qualificada por um profissional qualificado da área mais ligada à saúde. Às vezes, ela quer uma responsabilidade administrativa do agente agressor. Então, às vezes, o caso é de polícia e ela pode ser orientada sobre como dar início a isso, né, nos meios oficiais. E ela pode ser conscientizada, porque, às vezes, é claro, a gente vai ter situações difíceis em que a gente não sabe se aquilo é um assédio moral ou se é uma cobrança regular do superior hierárquico em relação ao trabalhador, né, ou trabalhadora. Então, a gente tem pensado num canal próprio e mais adequado para essa situação. De modo que, a senhora sabe, né, como eleitoralista, né, professora, que a Justiça Eleitoral vive os ciclos com as campanhas eleitorais, com o momento que está sendo vivido, de acordo com as eleições. Então, aquele grupo especializado em fake news, ele estava super ativo e no máximo volume de trabalho por ocasião da campanha eleitoral. Depois, as pessoas voltaram para outros afazeres, para as preparações para as próximas eleições,
e assim nós seguimos. Então, eu tenho a impressão de que isso vai se repetir em 2022, novamente, em relação a discursos de ódio e a notícias falsas, né? A desinformação. O que a comunicação procura trabalhar de uma forma mais ou menos contínua são temas que estão presentes ao longo do tempo todo. Então, no canal do YouTube do TSE mesmo tem, e os TREs replicam, né? Tem vídeos sobre desinformação, sobre tolerância, o que é tolerável, o que é intolerável. Mas, como a nossa Ascom mesmo, ela sempre lastima um pouco isso. A comunicação pública ela tem um alcance próprio. Então, ela chega nas pessoas de uma forma que às vezes não é tão efetiva quanto a comunicação dos veículos privados, né? Então, às vezes eu mesma vejo um vídeo que eu acho ótimo, eu acho que todo mundo deveria ver, uma coisa que tinha que espalhar, mas só está disponível ali no site da Justiça Eleitoral. Quem é que vai ali? É o advogado que vai fazer a sustentação oral, que já está careca de saber aquilo, né? Mas nós estamos aqui abertos para sugestão. Se a gente consegue dar um alcance maior para algo especialmente importante, para um público especialmente relevante, para parceiros, a gente está aqui para ouvir também e dar a melhor destinação para aquele produto de comunicação que normalmente é de excelência, produzido pela Justiça Eleitoral. Não tenho dúvida. Doutora Simone, muito interessante. Eu acho que vale pensar num canal especial da ouvidoria para as mulheres. Vai ser surpreendente como que nós podemos ter uma qualificação do diálogo e mais a especificidade, né? Eu acho que vale pensar. Outra possibilidade que eu tenho sempre discutido aqui, em particular com o professor Bolzan, e agora, mais recentemente, com Raíssa e Alisson, é sobre o convênio existente entre a Justiça Eleitoral e as plataformas, elas que exploram o espaço público e têm um dever constitucional de retribuir para o público e que, a rigor, são veículos de comunicação social, o que a gente tem avaliado é se essas mesmas plataformas não devem, elas que, é claro, sabem quem são os seus usuários, se elas não deveriam ser um canal de transmissão indistintamente dessas informações para os seus usuários. Não me parece impossível e não violaria uma política de privacidade que o próprio WhatsApp difundisse esses materiais informacionais, vídeos informacionais, por exemplo, né? Me parece, aliás, que é um preço muito pequeno, barato, para as plataformas pagarem para combaterem o mau uso dos seus próprios serviços, né? Elas, plataformas que, inclusive, me parece, na medida em que servem de veículo para a desinformação e não atuam, acabam se tornando corresponsáveis pelo ilícito. Então, vejo que é algo que vai valer nossa conversa e eu espero que a gente possa, em outra oportunidade, falar mais sobre isso. Vamos nos dedicar, inclusive, a fazer uma oferta, querida Raíssa, querido Alisson, queridos colegas aqui, queridas colegas, vamos nos dedicar a fazer uma oferta à ouvidoria do TSE. Vamos propor a ideia que eu acho que vai ser muito legal. Doutora Simone, eu peço licença, Raíssa, colegas, para colocar na tela um outro livro de uma mulher do Cyberleviatã, aliás, juntamente com o professor José Luiz Bolzan de Moraes, A Democracia Desinformada, Eleições e Fake News, Adriana Martins Ferreira Festugato e José Luiz Bolzan de Moraes. Eu, aliás, doutora Simone, tive a honra de participar da banca de doutoramento da Adriana, juntamente com o professor Bolzan, e encontramos um trabalho de excelência que se transformou nessa obra de uma mulher ao lado do seu co-orientador e que nos apresenta essa beleza de informação em forma de livro. A Adriana fala de filosofia, a Adriana vai aos clássicos, a Adriana sobe a essa temática ainda para algumas e alguns densa, pouco compreensível,
para falar de algoritmos, para falar do mundo em rede, enfim, e para denunciar fake news, não mais como algo que parece ser irrelevante, mas como um processo desinformacional integrando estratégias para captura do poder político. Adriane Bolzan, belíssimo livro, parabéns, queridos, em especial a querida Adriana. Eu espero que todas e todos gostem desta obra. Eu trago aqui pequenos comentários, Meire Furbino, que sempre está aqui conosco, aliás, onde volta a professora Meire participando, achando as nossas dicas de leitura e de literatura muito interessantes. Muito bem. Doutora Simone, eu finalizo aqui com uma última pergunta. Como é que podemos lidar, em particular, a justiça brasileira, o sistema de justiça, com apoio na Lei Geral de Proteção de Dados, como é que se pode tratar, como se lida com o vazamento ou mesmo a apropriação dos dados que permitem os perfilamentos, aliás, um tema que a Adriana fala na obra dela, juntamente com o professor Bolzan, com os perfilamentos que têm gerado essa captura do mundo público, das mulheres em especial, em bolhas que podem ser manipuladas por contas falsas, por robôs, enfim. Como é que se pode trabalhar com essas estratégias que me parece necessitando de uma intervenção urgente do sistema de justiça? Como lidar com essas estratégias que, no final das contas, se voltam contra a inclusão e a participação das mulheres na política? Professora, obrigada. São perguntas que precisam ainda de muita contribuição de todos os lados. A gente lida com um cenário fático ruim, né? Porque nós tivemos aí esse vazamento que ganhou o apelido de vazamento do fim do mundo, né? Recentemente, é uma vergonha para o Brasil, né? 223 milhões de brasileiros tiveram dados pessoais vazados na Deep Web, Dark Web. E isso é uma desesperança, né, para o brasileiro. Então, a gente encontra muita gente que fala, bom, agora então deixa para lá a proteção de dados, é algo que a gente deve esquecer e abrir mão disso? Como é que um povo inteiro, de um país inteiro enorme como o Brasil, vai abrir mão de um direito que está sendo sustentado como um direito fundamental e que realmente tem tudo para ser? E se ele não tiver autonomia para ser um direito fundamental por ele mesmo, ele tangencia outros que, com certeza, são direitos fundamentais. São o direito à privacidade, à autodeterminação, a uma vida livre, a pessoa fazer aquilo que ela tem liberdade para fazer sem ser constrangida por conhecimentos de dados dela que outras pessoas tenham. Ela tem direito a que outras pessoas não tenham conhecimentos de dados dela. Então, cada um de nós tem direito de que aquelas coisas que a gente procura no Google, que a gente não quer que ninguém saiba da nossa burrice, que ninguém saiba daquilo. Aquilo fica ali, na sua esfera privada. São direitos fundamentais, nós não devemos abrir mão disso de jeito nenhum. Isso é a nossa vida. E como a gente não tem certeza se vai ter uma outra vida depois, vamos cuidar dessa, né? Essa vida importa, cada vida importa, né? Então, eu acho que a gente tem que lidar com esse fato, que é conhecido, com serenidade, saber da gravidade dele, saber que isso é um caso de polícia, que as investigações têm que ser feitas, os responsáveis punidos, e os responsáveis pela exposição indevida, né, os detentores desses dados, têm que ser punidos e têm que se adequar para que novos dados não venham a ser expostos dessa forma. Ali naquele vazamento do fim do mundo, nós tivemos dados cadastrais expostos, né? Então, CPF é um péssimo dado para ser exposto, isso pode dar vazão a golpes econômicos diversos, né? Isso, as pessoas precisam saber disso para que, inclusive, elas tomem algumas precauções, chequem se não foram feitas coisas em nome delas. Mas ali estão também endereço das pessoas.
né, e exposto de uma forma que aquilo pode ser minerado, né, a palavra que quem estuda dados tem usado, de forma que aquilo possa ser separado. Então, as pessoas que moram naquele bairro e que têm aquela religião e que têm aquela preferência, aquele é o público-alvo de uma determinada campanha. E isso era, né, professora, aquilo que antigamente se vendia ilicitamente na Praça da Sé, naquele CD, né, que os candidatos antiéticos compravam para atingir todo mundo que estava ali naquele CD. E aí mandavam um e-mail, na época era e-mail, né, o que tinha de melhor para atingir o público. Agora, de diversas formas se pode chegar num público-alvo que pode muito facilmente acreditar num combo de uma campanha antiética que poderia ser, inclusive, enriquecido com notícias falsas, com notícias tendenciosas, com notícias indevidas a respeito de outros candidatos, né? Uma campanha negativa, uma campanha que nem é de proposta, que é de destruição do outro, né? Sem que o outro nem mesmo saiba e possa se defender. Então, a gente vive uma realidade difícil e em que nós, Justiça Eleitoral, precisamos ter meios de verificar as evidências de que o ilícito aconteceu para não admitir isso. Mas nós temos todos, né, enquanto sociedade, a responsabilidade por evitar esse tipo de situação de vazamento, de exposição indevida. Mas eu acho que o grande ponto mesmo o que faz mesmo com que aquilo não entre no inconsciente e no consciente do alvo daquela campanha, do eleitor, é a conscientização do eleitor. Me parece que o grande trabalho é fazer com que o eleitor desconfie daquela campanha que veio para ele. E se pergunte, isso é realmente o tipo de proposta política com a qual eu concordo e na qual eu quero votar? E se aquilo que chega para ele nem é uma proposta política, não é uma bandeira política, não é um projeto de governo, não é um projeto de país, mas é simplesmente o mal do outro, a desconfiança tem que ser muito maior. A pessoa tem que colocar em questão a ética daquele que fez a campanha contra. É claro que também é lícito falar que o projeto do outro não é um bom projeto. Isso está dentro do debate democrático, é parte da liberdade de expressão, é parte de uma campanha legal. Legal no sentido de não ilegal. Mas se aquilo que um candidato fala mal do outro não é algo objetivo a respeito de um programa público anunciado pelo outro, a pessoa tem que ter condição de verificar que aquilo possivelmente mereça ser investigado por ela. Ela tem que ir atrás daquilo, né? E eu acho que um grande meio de a justiça eleitoral poder fazer com que as pessoas se interem sobre os seus candidatos são as consultas que vêm no período da campanha eleitoral da página oficial do candidato, né? Agora, a respeito daquela campanha negativa, isso está muito na mão do próprio eleitor. E ele tem que ter condição de checar, tem que saber quais são os lugares confiáveis, quais são os veículos confiáveis de imprensa oficial que merece respeito porque investiga e vai às fontes e tem elementos concretos e chegou às fontes mais fidedignas para poder dar uma informação respaldada para ele poder checar se ele não está sendo simplesmente manipulado. E ele ter condição de saber que ele é uma pessoa merecedora de dignidade e que ele não deve ser manipulado. Isso não é justo com ele e não é justo com o voto dele. Muito legal, bacana. Eu ficaria aqui horas, tá uma delícia. Nós temos grande público nos acompanhando e participando. Eu quero agradecer penhoradamente a todas as professoras, professores, alunas, alunos, público em geral. Com muita alegria, doutora Simone, que nós te contamos que tem muita gente elogiando a palestra, dizendo que suas palavras são entusiasmantes. O professor Bolzan está aqui, ele está nos bastidores, eu dizia, na coxia,
e entusiasmado aqui, aplaudindo a sua fala, o nosso trabalho, que é um trabalho coletivo, em particular das mulheres do Cyber Leviatã. Eu preciso encerrar, porque Raíssa Meneghetti tem muita coisa para contar, mas antes, para fechar as dicas, eu trago para vocês um livro novinho em folha, já vou encaminhar para a doutora Simone, que é essa obra. Eu não sei se eu consegui abri-la na tela, me desculpem se eu não consegui bem. Tá perfeito. Ah, que ótimo. Essa tela se chama... Perdão, tela. Tá vendo como é que eu estou entusiasmada? Eu estou perdendo as palavras. Esse livro, essa obra se chama Temas de Estado de Direito e Tecnologia. Me foi dada a honra, juntamente com o professor Bolzan, de ler e acompanhar esses trabalhos. Eu prefaciei a obra e aqui eu conto para vocês que nós temos autoras e autores maravilhosos. Nós temos aqui a querida Raíssa Meneghetti escrevendo, nós temos Sabrina Nunes Borges, Tânia Alves Martins, eu estou aqui acompanhando as escritoras, Naone Souza, e além disso, claro, o José Luiz Bolzan de Moraes, nosso querido coordenador, professor, orientador de vida, não só aqui na academia. E esse trabalho, além do Bolzan escrevendo com doutorandas e doutorandos, nós temos aí Alex Matoso, que, aliás, é um juiz de direito aposentado, que é nosso querido aluno e que tem produzido coisas muito interessantes. Temos também aí Marco Antônio de Souza, outro querido aluno que escreveu esse trabalho. E esse trabalho, num ponto altíssimo, lidando com esses temas a que faço referência, sob a batuta muito cuidadosa, experiente, gigantesca sempre do Bolzan, nós temos aqui o que me deixou encantada com essa obra, a ilustração do livro pelos próprios autores e autoras. Portanto, saboreie, porque é uma obra muito espetacular, diferente, me deixou encantada. Além da riqueza dos temas apresentados, nós temos aqui o livro ilustrado pelas autoras e autores. Parabéns, aproveito o ensejo para cumprimentar as mulheres que produziram essa beleza. Parabéns, professor Bolzan, que acompanhou e orientou esse trabalho. E, claro, parabéns aos nossos companheiros aqui de pesquisa, aos nossos amigos homens, os meninos, pela produção desse trabalho nesse campo. Doutora Simone, prometo lhe encaminhar e sei que essa obra vai lhe inspirar, porque se trata de um trabalho muito, muito bem feito por essas mulheres e esses homens que lidam com essa temática aí posta. Muitíssimo obrigada. Eu devolvo a palavra à Raíssa Meneghetti. Ela é a nossa mestra de cerimônias, além de ter muitas palavras para nos brindar. Muito obrigada. Até já. Muito obrigada a esse público maravilhoso que nos acompanha, em especial as mulheres, num mês que é de luta e resistência, também de visibilidade, também de inclusão e de olhar para o que nós produzimos com beleza, com alegria, com satisfação e com as mãos cheias de boas vontades e de ofertas para mudar a realidade perversa que a doutora Simone bem destacou aqui. Muito obrigada, Raíssa. Eu lhe devolvo essa palavra maravilhosa que você vai usar já já. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Edilene. Eu sou aí a mestra de cerimônia e tenho a incumbência de encerrar, mas eu não posso encerrar, com a permissão da doutora Simone, sem fazer uma pergunta. Eu preciso muito fazer uma pergunta porque é algo que me incomoda há um tempo e eu gostaria de ouvir a doutora Simone sobre isso. Sei que é algo que incomoda também o professor José Luiz Bolzan, na verdade, meu incômodo vem muito do que eu aprendo com ele e tem relação com o direito à igualdade, que é tema que eu, inclusive, escrevi nesse livro que a professora Edilene acabou de apresentar. O meu capítulo é exatamente sobre a revolução da internet e a igualdade. Essa semana, doutora Simone, na segunda-feira, especificamente, dia 8, foi publicada a portaria que estabelece o regimento interno da MPD.
E eu observei por essa portaria e por todas as outras portarias, e até mesmo pela própria LGPD, que existe uma grande preocupação com a proteção à privacidade, à liberdade. Isso não é uma crítica, tem que existir mesmo, afinal é o epicentro, isso traduz o epicentro dos nossos problemas que envolvem a proteção de dados. Mas eu sinto falta de uma proteção mais específica ao direito à igualdade. Eu acho que pouco se fala acerca do direito da igualdade ou se menciona pouco na legislação. E é um tema que a gente conversa muito academicamente, mas eu sinto falta disso na legislação. E a disseminação de dados de forma indiscriminada, às vezes de forma ilegal, indevida, ela afeta o direito à igualdade tanto quanto afeta esses outros direitos que são sempre tão pontuados, especialmente privacidade e liberdade. Então, a pergunta é quase que subjetiva mesmo, é como a senhora enxerga isso, como a senhora vê essa ausência de uma fala específica para a igualdade na legislação, principalmente quanto à igualdade de gênero, já que a gente está falando disso hoje. Essa é a minha pergunta, estava ansiosa aqui para ter oportunidade de fazê-la. Excelente pergunta, professora Raíssa. Sabe que eu tenho academicamente uma ligação com esse tema da igualdade, porque na graduação eu fui pesquisadora do CNPq, recebi uma bolsa de 200 e poucos reais, era no meio da faculdade, né? E eu pesquisei igualdade no processo, na relação processual, pré-processual, pós-processual. É algo assim da maior importância numa democracia, né? As pessoas se sentirem iguais em oportunidades, né? Realmente, a palavra igualdade não é mencionada quando se trata de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas não é possível que isso não esteja presente naquelas preocupações, não é isso que a gente pensa? Eu acho que isso tem que estar presente naquelas preocupações, tem que estar de alguma forma. E eu acho que quando o tema de proteção de dados fala em livre desenvolvimento da personalidade, ali está a igualdade. Ali está o igual livre desenvolvimento das personalidades, né? Então, você pode ser partidário de uma legenda, ou de outra, ou de nenhuma, e você tem os mesmos direitos. Você tem o direito de não ser invadido na sua opinião, de, se você quiser torná-la pública, tornar, sabendo do que pode acontecer caso você torne, e é isso que as pessoas públicas na política fazem, né? Uma vez que elas se colocam na política e têm um nome e se ligam a um lado. Mas as pessoas anônimas e que não querem tornar esse dado da sua vida público, elas têm direito igual à proteção das suas opiniões, das suas curiosidades, do seu modo de vida, né? Então, eu acho que, no mínimo, para começar a discussão, a igualdade se conecta ali com o livre desenvolvimento da personalidade, né? E a autodeterminação informativa. Todos têm, por igual, o direito à autodeterminação informativa. A pessoa pode querer abrir mão de um dado dela e de modo a compartilhar com alguém, alguns, de forma que ela calibre isso, é ela que está no comando da vida dela. Eu acho que a proteção de dados pessoais, ela traz essa grande questão da nossa vida em sociedade, em rede de informações, que é dizer para a pessoa, olha, você, pessoa natural, é você que está no centro de tudo, você tem que assumir o controle da sua vida, te inteira da tua vida e ver o que te pertence, você tem direitos. E o direito a controlar quem pode acessar os seus dados pessoais, cadastrais ou mais críticos, o seu modo de ver o mundo, o que você quer da vida, o que você faz quando você está num ambiente privado e até o que você faz no ambiente público, que você tem direito que não seja vigiado, porque você tem direitos. Você tem direito de se manifestar, de se expressar. Você tem direito de fazer as coisas que um ser humano tem direito. Isso foram conquistas da civilização. E você continua tendo esses direitos. Você tem o direito de não viver numa sociedade vigiada. Você tem o direito de fazer política, se você quiser. E você tem direito de exercer livremente os seus direitos, de forma igual. Então,
eu ainda estou devendo me inteirar do regimento interno da NPD. Eu acho que a NPD começa a fazer o que se está na expectativa de que ela faça, né? Ela já publicou a agenda regulatória e agora o regimento interno para dar início ao funcionamento efetivo dela, né? A Lei Geral de Proteção de Dados tem muitos termos vagos, né? Ela fala em medidas aptas a técnicas administrativas para a segurança da informação, ela fala em prazo razoável, o que é isso, né? Então, algumas coisas a ANPD precisa definir. O que é apto para uma grande empresa e para uma pequena empresa também, né? Porque a liberdade econômica, né, o desenvolvimento econômico é algo que também é um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD não quer impedir o desenvolvimento econômico, ela quer que ele aconteça num ambiente que não desrespeite os direitos fundamentais das pessoas, que permita que as pessoas continuem se desenvolvendo livremente, sem serem vigiadas, né? Possam viver num lugar realmente livre, sem que elas sintam paura pelo que pode vir na sequência, pelo fato de elas terem vivendo livremente, exercendo direitos, né? Mas essa questão da igualdade, acho que, é claro, ela traz a questão do feminino de volta, né? De a mulher ser atingida de forma diferente do que o homem, de forma muitas vezes mais gravosa, e públicos também que trazem a nossa preocupação, então o público LGBT, pessoas negras, pessoas de uma determinada religião ou de nenhuma, né? Em várias condições das pessoas podem fazer com que elas sejam mais suscetíveis a outras pessoas ou organizações portarem os dados delas, né? Então, eu acho que isso, a desigualdade na condição, ela torna um dado mais crítico do que outro, e aí mais merecedor de proteção também. Excelente sua preocupação. Espero que suas contribuições acadêmicas venham iluminar essas questões todas. Tem muito por definir ainda, né, nessa seara, e é muito bom saber que nós temos mulheres competentíssimas como as que estão nesse grupo e homens também parceiros de pesquisa nessa área tão importante, que vão poder destrinchar o que é a gente se inteirar de preocupações que já deviam estar presentes, mas que se fazem mais visíveis agora, que a gente percebe que a sociedade de informação é muito boa para se comunicar, para se chegar nas pessoas, mas isso tem efeitos colaterais muito sérios, que a gente tem que saber como lidar. Que legal, que legal. É isto, né, meninas? Nós ainda estamos no início de uma longa caminhada. E eu tenho certeza que essa troca vai acontecer outras vezes para a gente ir clareando aí a cabeça e conseguindo dar mais efetividade às nossas propostas. Como eu já esperava, uma reflexão brilhante que vai me perturbar aí no bom sentido por alguns dias, porque é o tipo de coisa que a gente leva para a cama, né? Deita no travesseiro e fica ali martelando, a gente fica refletindo. E eu adoro. Muito obrigada, doutora Simone. Anotei tudo, vou rever várias vezes aí para eu ficar pensando sobre isso, sobre onde a igualdade está na nossa legislação no que diz respeito à proteção de dados. Professora Edilene, quer fazer a gentileza de encerrar, se despedir? Sim. Com o coração partido, mas contando para a doutora Simone, para todos e todas, que nós temos aqui inúmeros cumprimentos. E o último, o Renan, que é esse querido advogado que eu falava, meu conhecido de bastante tempo, dizendo que foi excelente o colóquio, parabéns a todas nós, a todos nós. E eu aproveito o Renan, todas e todos que nos acompanham, doutora Simone, próxima conversa nossa contará com esses... Deixe-me apresentar. Estaremos aí com a desembargadora Alice Birchall, minha colega, uma jurista aqui atuando, uma magistrada exemplar, nesse colóquio, Violência contra Mulheres, Sistema de Justiça e Redes Sociais como veículos para a educação e, logicamente, proteção das mulheres.
No dia 18, às 19 horas, estaremos eu e Alisson, o querido, ouvindo a desembargadora Alice Birchall. Nesse dia, a Raíssa não estará conosco aqui na tela, estará acompanhando, é evidente. E nós, então, vamos, aliás, ver e acompanhar a participação do Alisson aqui, que pesquisa essa temática. Todas e todos convidados, eu espero que, tal como hoje, seja um sucesso. Muito bem. Eu tenho a agradecer à doutora Simone. Eu espero que em outras oportunidades nós nos encontremos. O Cyber Leviatã vai preparar esse documento para lhe encaminhar com essa oferta a respeito da criação de um canal virtual para o diálogo com as mulheres e buscar, com certeza, ampliar essa atuação para mais mulheres na política, mais mulheres na vida pública, enfim, fazendo justiça social, nenhuma gentileza, nenhum favor. As nossas alunas estão dizendo que estarão presentes no próximo, parabenizando de novo todas e todos. Doutora Simone, por gentileza, a palavra é sua. Nós ficaríamos aqui horas, mas sabemos da sua agenda atribulada, então pedimos-lhe uma última colaboração, já com gostinho de quero mais, com saudades, as suas palavras finais. Muito obrigada. Professora Edilene, doutora Raíssa, foi uma alegria enorme estar aqui nesse ambiente tão amistoso, tão mineiro, em que a senhora me convidou para participar, foi uma alegria enorme. Eu estou ansiosa por receber também aquele livro que a senhora já prometeu, e nós lá do Sul cobramos, viu? Desculpe-me, doutora Simone, mas eu já lhe enviei, Opa! Porque eu estou utilizando os canais eletrônicos, já lhe enviei e-book. Maravilhoso! Adiante lhe mando impresso, se for o caso. Não, eu leio no e-book, não precisa, vamos dar vazão à agenda ambiental também, né, doutora Edilene? Vou ler no e-book com muito prazer. Essas novas tecnologias, elas podem vir como nossas parceiras. O que a gente precisa é entender como elas funcionam para que elas possam se desenvolver de uma forma a respeitar os direitos. Acho que o que a senhora falou por último é a essência da situação. Não se trata de um favor, a gente está falando de direito. É direito de todas as pessoas, é direito fundamental. É algo que é essencial e tem que ser conhecido, discutido, tem que ser parte das pessoas, as pessoas têm que ser aptas a exigirem. Elas precisam saber que elas estão no centro da situação, elas estão empoderadas. As pessoas são o que realmente importa, embora às vezes tenha gente que ache o contrário. O fato é que nós vivemos numa democracia, num Estado de Direito, e ele é feito para as pessoas serem felizes, serem realizadas, para elas terem oportunidades, para elas estarem aí no mundo com os outros e com as outras. E a linguagem também importa. Eu acho que esse grupo está de parabéns. Queria que muitos no país tivessem como esse. Foi um prazer enorme para mim estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora Simone. E eu agradeço o Renan, Tainá Penha dizendo que vai estar no próximo e abraço, boa noite. Ana Laura dizendo que foi um evento excelente, dando os parabéns. Ana Lúcia, lá de Montes Claros. Fádua, nossa querida, lá de Divinópolis, Itaúna, dizendo que o evento é enriquecedor, dando os parabéns. Vitor Hugo cumprimentando, parabéns, os eventos sempre com alto nível. Ednilson Moraes, maravilha, parabéns a todas as mulheres, muito obrigado. Parabéns pela palestra, Gustavo Henrique, nosso querido Maia Garcia, de Divinópolis também, que na última aula trouxe um poema de sua avó, que me deixou em lágrimas. Pois bem, Lohane Queiroz dizendo que foi uma excelente noite, ela está em Patos de Minas. Lohane, uma doutoranda, mãe de um pequenino bebê, Davi, parabéns, obrigada. E Holanda Farnese, parabéns, grande evento, muito obrigada. Queridos e queridas, obrigada a vocês, parabéns a vocês. Doutora Simone, uma alegria. Alisson, querido, no meu coração, todo esforço, todo apoio, obrigada. Raíssa, faça as honras da casa, porque eu estou aqui emocionada e não quero desligar. Por favor, você é que dará tchau, porque eu não vou dar tchau. Então, eu vou ficar com a parte difícil.
é um até logo, né? Não é assim que dizem? Não é um adeus, é um até logo. Então, doutora Simone, por favor, que seja um até logo, porque esse convite que nós fizemos à senhora, ele é perpétuo, ele é eterno. É um convite constante, que se renova constantemente. Então, vamos nos falar outras vezes, por favor. E por hoje, acho que é só. Foi suficiente para a gente levar reflexões aí profundas para os próximos dias. Certamente, nós do Grupo Cyber Leviatã vamos ficar comentando sobre isso nos bastidores e vai surgir, vai nascer coisa boa desse encontro. A senhora vai ter notícias de bons frutos aqui desse nosso encontro, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria conhecê-la, estava ansiosa e fiquei, superei as minhas expectativas, porque a senhora é doce, ouvi-la Nossa, eu acho que eu até perdi as palavras, assim como a professora Edilene. Ouvi-la é um acalento, é muito agradável e realmente a gente poderia ficar aqui a noite toda. Então, muito obrigada por tudo. Alisson, mais uma vez, obrigada a todos os participantes, vocês são sempre convidados, essa casa é nossa, então voltem na semana que vem. Além de ficar de olho na programação do colóquio, fiquem atentos também para as lives já vão começar, tradicionais aí do Cyber, coordenadas pelo professor José Luiz Bolzan, então fiquem de olho que além da programação do colóquio, nós temos boas lives daqui por diante. Obrigada, pessoal, um beijo grande. Tchau, meus queridos, minhas queridas, um prazer enorme, até breve, bem breve. Beijo, tchau, boa noite. Alunos da graduação da Universidade de Itaúna, beijos, até amanhã, hein? Temos a aula.